Você sabia que Abrão recebeu um chamado especial de Deus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, em um lugar chamado Ur dos Caldeus, havia um homem chamado Terá. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Terá tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã teve um filho chamado Ló, mas depois morreu. Naor casou-se com Milca e Abrão casou-se com Sarai. Depois da morte de Harã, Terá pegou Ló, Abrão e Sarai e foi embora de Ur. Eles saíram em direção a Canaã, mas quando chegaram em Harã, resolveram ficar ali. Nesse lugar, eles se estabeleceram e viveram por muitos anos. Depois da morte de Terá, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus falou com Abrão. Ele disse assim: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Vou fazer de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que convite lindo! Que honra ser escolhido para ser pai de uma grande nação e de ser bênção para todos os povos da terra. Mas, ao mesmo tempo, é um convite desafiador. Sair do lugar onde você mora, do meio dos seus familiares, para ir para um novo lugar onde você nem sabe onde é. Você teria coragem de aceitar o convite de Deus? Vamos ver o que aconteceu. Abrão ouviu o convite do Senhor e o seu caminho. E Ló concordou. Assim, Ló partiu para o Vale do Jordão e Abrão foi para Canaã. Quando Abrão chegou em Canaã, Deus falou mais uma vez com ele, dizendo: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e aos seus descendentes. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor.
Deus chamou Abrão para uma missão desafiadora. Sair da casa de seu pai, ir para um novo lugar, começar algo novo. Você sabe o que Deus estava começando através de Abrão? Ele estava levantando um povo, o seu povo, o povo de Deus. Nas próximas histórias, você vai descobrir como tudo isso aconteceu. Você conhece a história do menino que nasceu por um milagre? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Abrão, casado com Sarai, e eles moravam em Harã. Certo dia, Deus o chamou para sair de sua terra e do meio de seus parentes para ir para uma terra que ele iria mostrar. Nessa ocasião, Deus também fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria uma bênção e que a partir dele formaria uma grande nação. Nação essa que abençoaria a todas as nações. O mais intrigante nisso tudo é que Abrão e Sarai não tinham filhos. E mais, Abrão já tinha 75 anos quando saiu de Harã. Parece bem improvável que eles ainda pudessem ter filhos para formar essa tal nação que Deus estava planejando. Ah, mas para Deus nada é impossível. E Ele ama fazer grandes coisas através de pessoas improváveis. Abrão e Sarai obedeceram a Deus e iniciaram sua incrível jornada de fé rumo a um lugar que eles não conheciam e para formar um povo a partir de descendentes que eles não tinham. É assim que Deus faz. Aquele bondoso casal percorreu muitas terras distantes da sua. Eles viveram grandes aventuras nessa jornada e era nítido que a bênção do Senhor estava sobre eles. Depois de andar muito, chegaram a Canaã e ali se instalaram. O tempo foi passando e Abrão e Sarai seguiram firmes, crendo na promessa aparentemente improvável do Senhor. Até que um dia, depois de uma situação desafiadora que Abraão tinha vivido com seu sobrinho Ló, Deus fala com ele novamente, dizendo para não ter medo, porque em breve receberia sua recompensa. Então Abrão se derrama diante de Deus. Mas, Senhor, eu até agora não tive filho nenhum. Será que Eliezer, meu servo, é que será o meu herdeiro? E Deus respondeu: Não, não, seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. E digo mais, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. E Abrão creu. Isso sim é fé. Crer sem conseguir ver. Sarai, no entanto, ficou ansiosa com aquilo tudo e achava que não poderia mesmo ter filhos. Até porque ela já tinha uma certa idade e já tinha 10 anos que eles moravam em Canaã. Então, ela tomou a seguinte decisão. Falou com Abrão para ter esse filho com a serva dela, Agar. E assim ele fez. Agar ficou grávida e deu à luz um menino e colocou o nome dele de Ismael. Opa, mas peraí, será que isso tá certo? Será que Deus chamou Abrão para ser pai de uma nação, tendo um filho fora do seu casamento? Vamos ver o que aconteceu.
Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. O tempo foi passando, Ismael foi crescendo e nada de Sarai gerar filhos. Quando Abrão chegou aos 99 anos de idade, Deus falou com ele novamente, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Você será pai de muitas nações e não será mais chamado de Abrão. Seu nome agora será Abraão. E sua esposa não mais se chamará Sarai, mas agora seu nome será Sara. E toda a terra de Canaã, onde hoje você é estrangeiro, darei a você e a seus descendentes. E dali Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mas Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Era difícil para ele acreditar que Deus ainda lhe daria um filho. Então, rindo, Abraão perguntou ao Senhor: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Por que o Senhor não faz minha descendência através de Ismael? E Deus respondeu: Porque Sara dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será eterna para seus futuros descendentes. Sobre Ismael, já que você pediu, também o abençoarei, e ele terá uma grande descendência também. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara vai te dar no próximo ano. Passado algum tempo, Abraão recebeu a visita de 3 anjos, que mais uma vez anunciaram o que o Senhor estava para fazer. Eles disseram que ele e Sara teriam um filho na primavera seguinte. Sara estava na tenda ao lado e ouviu o que eles disseram e riu, porque já era muito idosa. Os anjos ouviram, mas afirmaram a eles que, de fato, isso aconteceria. Inclusive, o nome Isaque significa riso. Esse é o grande desafio da fé. Crer na promessa de Deus mesmo quando parece impossível que ela vai se cumprir. E sabe o que aconteceu? Sara ficou grávida mesmo, exatamente como Deus prometeu. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus fez. E Isaque nasceu exatamente na época que Deus disse que ele nasceria, naquela primavera. Aleluia! Deus deu a Abraão e Sara um descendente, o filho da promessa. E de fato, essa aliança estabelecida por Deus deu a Abraão uma descendência gigantesca. E assim como ele falou lá no começo com Abraão, através dessa descendência, todas as outras nações seriam abençoadas. Quer ver? Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel e ele foi pai de 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E da descendência de uma dessas tribos, a tribo de Judá, nasceu Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio reconectar toda a humanidade a Deus novamente. É lindo o que Deus faz. O nascimento de Isaque nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Precisamos crer, mesmo que pareça impossível. Amém! Você conhece a história dos gêmeos mais inusitados da Bíblia? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro!
Abraão já era velho. Sara, sua esposa, já havia falecido e seu filho Isaque já estava na idade de se casar. Mas Abraão temia que ele se casasse com alguma mulher cananeia. Por isso, chamou seu servo de maior confiança e disse: Vá até minha terra natal, Harã, e busque uma esposa para meu filho entre os meus parentes. Sim, isso mesmo. Naquele tempo era muito comum os pais buscarem casamento para seus filhos. Parece estranho para nós hoje em dia, não é verdade? Os tempos realmente mudaram bastante, mas imagine a angústia daquele servo diante de tamanha responsabilidade. Ele disse ao seu senhor Abraão assim: Mas, senhor, e se a mulher não quiser vir comigo? Devo levar Isaque até lá? E Abraão disse: Nem pensar, não permita que Isaque volte àquele lugar. Deus me tirou daquela terra e me trouxe até aqui e me prometeu que daria essa terra para meus descendentes. Então não se preocupe, pois Deus irá com você e te ajudará nessa missão. Se a mulher não quiser vir, não tem problema, sua missão estará cumprida. Então aquele servo partiu com 10 camelos e muitos presentes, tudo o que a terra produzia de melhor, e partiu para a Mesopotâmia em direção à terra natal de seu senhor, onde ainda morava Naor, irmão de Abraão. No final da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, o servo parou com os seus animais próximo de um poço e orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, carregando seu cântaro. Ela era jovem e muito bonita. Rebeca encheu seu cântaro de água e, quando voltou, o servo de Abraão correu ao encontro dela e disse: Você poderia me dar um pouco da sua água? E ela imediatamente o serviu. Depois que ele bebeu, ela derramou água também no bebedouro dos camelos, dando de beber a todos eles. E o servo observava em silêncio. Depois que os camelos terminaram de beber, o servo deu a Rebeca algumas joias e perguntou: Você é filha de quem? Preciso de um lugar para passar a noite. E ela respondeu: Sou filha de Betuel, neta de Naor. Pode vir até nossa casa, temos bastante palha e forragem para seus animais e também um lugar para o Senhor passar a noite. Nesse momento, o servo de Abraão vibrou de alegria. Ele se prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Diante disso, Rebeca correu para casa e contou à sua família tudo o que aconteceu. E Labão, seu irmão, foi correndo até aquele poço para conhecer o tal homem. E disse a ele: Venha para nossa casa, temos um lugar para hospedar o Senhor e também seus animais. Depois de acomodar os camelos e dar água e comida para eles, ofereceram uma refeição ao servo de Abraão, mas ele recusou, dizendo: Não posso comer até que eu fale tudo o que vim falar a vocês. E Labão respondeu: Então fale. E ele falou: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu a ele ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Ele me deu a missão de vir aqui,
em sua terra natal para buscar uma esposa para seu filho. E assim, depois de contar a Labão tudo o que aconteceu desde que chegou àquela fonte de água, perguntou a ele: então agora decidam se poderei levar Rebeca comigo ou não. E ele respondeu: com certeza isso vem do Senhor. Pode levar Rebeca para que ela possa se casar com o nosso parente. Assim, o servo de Abraão adorou novamente ao Senhor e deu a Rebeca e aos seus parentes muitos presentes que o seu senhor havia mandado. Depois disso, comeram e passaram a noite ali. E no dia seguinte, bem cedo, o servo disse que precisavam partir. Labão queria ficar mais alguns dias com Rebeca antes de se despedir, mas deixou que ela mesma decidisse, e ela escolheu ir com ele. Que emoção! Rebeca estava prestes a conhecer seu futuro marido, aquele com quem iria formar sua tão sonhada família. Ela estava muito feliz. Assim, Rebeca se despediu de sua família, foi abençoada por ela e partiu com o servo de Abraão. Quando já estavam se aproximando da casa de Abraão, Isaque viu Rebeca de longe. E Rebeca também viu Isaque à distância. Então ela perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? E ele respondeu: aquele é Isaque, meu senhor. Então ela cobriu seu rosto com um véu, e quando se encontraram, o servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir tudo, pediu Rebeca em casamento, e ela disse sim. Que lindo! O filho de Abraão agora poderia dar a ele a tão sonhada descendência que Deus havia prometido. Algum tempo depois do casamento, Abraão, já bem velhinho, veio a falecer, e as coisas pareciam não estar indo como esperado. Rebeca ainda não tinha conseguido ter nenhum filho, parecia mesmo que era estéril. Então Isaque orou a Deus por ela, e Deus ouviu sua oração e abençoou Rebeca, e ela ficou grávida. Durante a gravidez, Rebeca sentia muitos chutes em sua barriga e ela ficou preocupada. Por isso ela falou com Deus e ele a respondeu dizendo: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E quando chegou o dia de dar à luz, foi confirmado de que eram gêmeos. O primeiro nasceu ruivo e seu corpo era coberto de pelos, e por isso colocaram o nome dele de Esaú. E agarrado ao seu calcanhar, nasceu o segundo, e deram a ele o nome de Jacó. Que legal! 2 filhos de uma só vez! Quanta alegria! Quantas bênçãos do Senhor! E os meninos cresceram e se tornaram homens. Esaú se tornou um caçador habilidoso e estava sempre correndo pelos campos. Jacó era mais caseiro, vivia nas tendas e cuidava do rebanho. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Ai, eu já falei em outra história que esse negócio de filho preferido não dá certo. Vamos ver o que aconteceu. Certo dia, Jacó estava preparando um delicioso ensopado. Ele era mesmo bom de cozinha. E naquele momento, Esaú chegou de sua caça. Faminto, ele pediu a Jacó um pouco de seu apetitoso ensopado. E Jacó não perdeu tempo, aproveitou a situação para se aproveitar de seu irmão. E disse a ele: quer ensopado? Então me dê em troca seu direito de filho mais velho. E Esaú respondeu: estou quase morrendo de tanta fome, de que me vale esse direito? Pode ficar com ele. Mas Jacó insistiu: jure primeiro. E Esaú jurou, entregando a Jacó seu direito de filho mais velho. Você tem noção do que significava isso?
o filho mais velho tinha uma bênção especial de seu pai. E você lembra que Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão? Ele estava mesmo querendo ser o filho mais velho. Assim, Jacó serviu um prato de seu delicioso ensopado com pão para seu irmão, que comeu até ficar satisfeito, desprezando seu direito de filho mais velho. Depois de alguns anos, Isaque já estava velho e já não enxergava muito bem. Sendo assim, chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse a ele: Meu filho, eu já estou velho e não sei quanto tempo de vida ainda tenho. Então vá ao campo, traga uma caça, prepare-a para mim, porque vou te abençoar. E ele foi, mas Rebeca, sua mãe, ouviu a conversa deles. E como gostava mais de Jacó, chamou ele e disse: Jacó, seu pai vai abençoar seu irmão. Vá depressa, pegue um cabrito no quintal que vou preparar do jeito que ele gosta. Então você aproveita e pega a bênção dele. Mas Jacó ficou temeroso de ser descoberto e disse à sua mãe: Mas mãe, Esaú é todo peludo e eu tenho a pele lisa. E meu pai vai perceber que eu estou tentando enganar ele e vai acabar me amaldiçoando. Mas ela disse a ele: Não se preocupe. Se ele te amaldiçoar, que toda maldição caia sobre mim. Depressa, vá buscar o cabrito. E ele foi. Logo, Rebeca preparou uma refeição deliciosa do jeito que Isaque gostava. Depois, ela pegou a roupa de Esaú, colocou em Jacó e cobriu suas mãos, braços e pescoço com a pele do cabrito e entregou a ele a refeição que preparou para levar para seu pai. Quando Jacó chegou diante do pai, ele falou: Oi, meu filho, qual dos dois é você? E Jacó respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor pediu. Agora aproveite para comer a refeição que preparei para o Senhor. Mas Isaque perguntou: Mas como você conseguiu uma caça tão rápido? E ele respondeu: Foi o Senhor que a colocou em meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa colocar as minhas mãos em você e ver se você é mesmo Esaú. E Jacó se aproximou do pai, que depois de passar as mãos em seus braços, disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Assim, Isaque não pôde reconhecer Jacó, porque seus braços estavam peludos como os de seu irmão Esaú. E ele perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sim, sou eu. Assim, depois de comer sua deliciosa refeição, Isaque aproximou-se de Jacó e, beijando seu rosto, sentiu o cheiro de pele de animal, igual ao de Esaú, que ele tinha naquele momento por causa da pele do cabrito. Então, o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Depois de receber a bênção do pai, mal tinha Jacó saído dali, chegou Esaú de sua caçada. Ele preparou a refeição para seu pai e, quando chegou diante dele pedindo sua bênção, Isaque disse: Mas quem é você? E ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. E Isaque já começou a tremer e disse: E quem foi este que acabou de me trazer uma refeição e receber a minha bênção? Quando Esaú ouviu isso, gritou indignado: Como alguém recebeu a minha bênção? Eu te imploro, meu pai, me abençoe também. E Isaque respondeu a ele: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você.
Indignado, Esaú chorou diante do pai, dizendo: já é a segunda vez que Jacó me engana. Primeiro roubou o meu direito de filho mais velho e agora a minha bênção. Será que o Senhor só tem uma bênção? Não pode me abençoar também? E Isaque respondeu: eu já constituí seu irmão acima de você e o abençoei com muita fartura. Como posso abençoar a você agora? Mas ele insistia: só uma bênção, meu pai, por favor. E Isaque respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Com tudo isso, Esaú ficou muito irado contra seu irmão e estava decidido a se vingar dele. Por isso, Rebeca, sua mãe, chamou Jacó e orientou a ele que fugisse para salvar sua vida. E assim, Jacó foi para Harã, na casa de Labão, seu tio, até que a fúria de seu irmão se acalmasse. Você sabia que Jacó se casou com uma linda moça hebreia? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Esaú e Jacó que nós contamos aqui no grande livro? Então, se ainda não assistiu, vamos deixar o link dela aqui embaixo na descrição, ok? Ao final daquela história, Esaú estava furioso com Jacó, seu irmão, e estava pensando em um jeito de se vingar dele. Sua mãe, querendo proteger Jacó, falou para ele fugir. Para isso, ela persuadiu Isaque a mandá-lo para Harã. Assim, ele sairia de casa debaixo da bênção de seu pai. Rebeca disse a Isaque que não queria que Jacó se casasse com uma mulher daquela região onde eles moravam. Ela preferia que ele se casasse com alguém da família dela. Então, Isaque falou para Jacó: meu filho, vá para Harã, para a casa de Labão, seu tio, para que possa procurar uma esposa entre os nossos parentes. E que Deus o abençoe e você seja muito próspero, que a bênção de Abraão esteja sobre você. Assim, Jacó partiu para a casa de seu tio Labão. A viagem era longa e foi preciso parar no caminho para dormir. Quando se deitou, Jacó usou uma pedra de travesseiro e ali teve um sonho muito intrigante. Ele sonhou com uma escada. Ela se apoiava na terra e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra onde você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, pensou: uau, Deus está mesmo aqui. Esse lugar é a porta dos céus. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. E se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Quando o dia amanheceu, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou ela em pé,
como coluna, e derramou óleo sobre ela, e deu o nome àquele lugar de Betel. E ali Jacó fez um voto a Deus, dizendo que se Deus o guardasse durante sua jornada até voltar para a casa de seu pai, ele seria o seu Deus, e a ele daria o dízimo de tudo. Em seguida, Jacó seguiu viagem. Chegando próximo de Harã, Jacó parou em um poço e ali encontrou alguns pastores dando água para seus rebanhos e perguntou a eles se conheciam Labão, e um deles respondeu: "Conhecemos sim, e aquela que vem ali é Raquel, filha dele." Jacó ficou emocionado, porque ela era sua parente, e depois de contar a ela quem ele era, ela foi correndo em casa contar para seu pai quem havia chegado. E Labão foi correndo encontrá-lo e levou ele para sua casa e o hospedou ali. Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Ele ofereceu a Jacó um salário para trabalhar ali com ele. Mas como ele gostou de Raquel, disse a ele: "Trabalharei em troca de poder me casar com Raquel, sua filha mais nova." E Labão gostou da ideia de Raquel se casar com alguém da linhagem de seu pai. Então ele aceitou. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel. Mas ele a amava tanto que pareceram poucos dias. E quando completou o tempo, Jacó pediu Raquel em casamento, e ela disse sim. Labão preparou uma linda festa para eles, mas algo terrível estava prestes a acontecer. Na cultura hebraica, a mulher usava um véu para cobrir o rosto na festa de casamento. E Labão se aproveitou disso para enganar Jacó. Ele deu sua filha Lia no lugar de Raquel. Jacó não percebeu a troca, porque o rosto dela estava coberto. Quando foram para sua casa, já estava escuro e ele ainda não podia ver o rosto dela. No dia seguinte, quando o dia clareou, Jacó viu Lia deitada ao seu lado. "Ué, como assim? Não me casei com Raquel?" ele pensou. E foi reclamar com Labão. Ele disse: "Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me entregou Lia. Você me enganou." Mas Labão explicou: "Aqui não temos o costume de entregar a filha mais nova para casar antes da mais velha. A filha mais velha deve se casar primeiro, mas podemos fazer assim. Você pode se casar com Raquel e trabalhar mais 7 anos para mim." E Jacó aceitou a proposta. Estranho, né? Naquele tempo, alguns homens se casavam com várias mulheres e isso era considerado normal. Mas hoje em dia, isso não é mais aceito na nossa cultura. Na verdade, é até proibido. Mas isso é conversa para uma outra história. Vamos ver o que aconteceu. Então Jacó trabalhou para Labão por mais 7 anos. Nesse tempo, Lia ficou grávida e teve um filho chamado Ruben. Depois dele, Lia teve mais 3 filhos: Simeão, Levi e Judá. Mas Raquel permanecia sem filhos, e isso a deixava muito triste. Depois de um tempo, Lia ainda teve mais 2 filhos de Jacó. Seus nomes eram Issacar e Zebulon. E por fim, depois de 6 filhos, nasceu de Lia uma menina, a quem deu o nome de Diná. Durante esse tempo, Raquel, sem conseguir ter filhos, orava diante do Senhor, e finalmente ele se lembrou dela,
e ela concebeu e deu à luz seu primeiro filho, José. E depois que José nasceu, Jacó desejou voltar para onde seu pai morava, mas Labão não queria deixar ele ir. E disse a ele: Jacó, eu te peço, não vá embora. Desde que você chegou, eu tenho prosperado em meus rebanhos como nunca antes. Eu sei que é por causa de você. Pode pedir qualquer valor de salário, eu pagarei. Mas Jacó não queria ficar. Ele disse: já trabalhei demais para prosperar seus rebanhos. Agora quero ter o meu próprio rebanho e construir algo para minha própria família. Mas Labão insistia. Então Jacó falou o seguinte para ele: vamos fazer um trato então. Vou percorrer todo o seu rebanho e todas as cabras e ovelhas listradas, pintadas e salpicadas, e todos os cordeiros pretos serão meu salário. Assim você poderá verificar minha honestidade sempre que quiser. Se encontrar alguma ovelha ou cabra que não for listrada, pintada ou salpicada, ou algum cordeiro que não seja preto no meio do meu rebanho, saberá que pertence a você. Mediante esse acordo, posso voltar a cuidar dos seus rebanhos. E Labão concordou. Naquele mesmo dia, ele separou os animais conforme combinado, e Jacó ficou apacentando apenas os cordeiros pretos e as cabras e ovelhas listradas, pintadas e salpicadas. Os outros animais ficaram a cargo dos filhos de Labão. E conforme os animais iam se multiplicando, os rebanhos listrados, pintados e salpicados e pretos cresciam muito mais do que os demais. E assim Jacó formou seu próprio rebanho, que se tornou muito maior do que o do seu sogro Labão. Com isso, Labão já não tratava mais Jacó da mesma forma e começou a tentar prejudicar ele. Ele mudava o salário de Jacó, dizendo: de agora em diante seu salário serão as crias listradas. E dali em diante nasciam muito mais animais listrados. Quando ele percebia que Jacó estava prosperando, mudava seu salário de novo, dizendo: agora seus salários serão as salpicadas. E dali em diante, as salpicadas é que se multiplicavam mais do que qualquer outra. Isso acontecia porque a bênção de Deus estava sobre Jacó. Nessa ocasião, Deus falou com Jacó: volte para a terra de seus pais e eu estarei com você. Então ele chamou Lia e Raquel e disse: seu pai já não me trata mais como antes. Já mudou meu salário mais de 10 vezes tentando me prejudicar. Mas meus rebanhos sempre prosperam mais do que os dele. Então Deus falou comigo para voltar para as terras de meus pais. E elas concordaram, juntaram tudo o que tinham e foram para Canaã, sem que Labão soubesse. Quando Labão percebeu que já não estavam mais lá, chamou seus servos e foi atrás deles. Mas no meio do caminho Deus falou com ele assim: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Quando finalmente o alcançaram, Labão foi tirar satisfação com Jacó, perguntando por que ele havia fugido em segredo, levando suas filhas e seus netos. E ele respondeu: tive medo de você não me deixar partir. E Labão respondeu: eu queria ter ao menos feito uma festa de despedida para minhas filhas e netos. Veja bem, eu poderia prejudicar você agora, mas o Deus de seu pai veio a mim e falou para não falar nada com você, nem promessas, nem ameaças. Então Jacó falou para ele assim: olha, Labão, eu trabalhei duro para você por 20 anos. Fiz seus rebanhos prosperarem e cuidei de tudo que é seu. Agora quero seguir meu caminho. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar uma pedra aqui como coluna entre nós.
Eu vou para a terra de meus pais e não poderei mais passar daqui para o seu lado. E você fará o mesmo. Voltará para sua casa e não passará daqui para o meu lado. E cada um segue com a sua vida. E Labão concordou. E despedindo-se de suas filhas e netos, voltou em paz para sua terra. A história de Jacó e Raquel não termina aqui. Eles ainda viveram muitas outras aventuras e todas elas você encontra aqui no Grande Livro. Ah, e se quiser fazer do Grande Livro seu devocional em família, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra princípios e atividades práticas para mais de 100 histórias da Bíblia. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau!